Janani Sarada Devi Ramakrishna Jagadguru Pada Padme Tayos Vritam Pranamami Murmur. Tendo-me refugiado aos pés de lótus da Santa Mãe, Sri Sarada Devi, de Sri Ramakrishna, o Guru de todo o universo, me prostro diante deles, repetidas e repetidas vezes. Meus queridos amigos, hoje estamos aqui para este primeiro episódio do Sri Ramakrishna Katharita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. A partir de hoje, a cada domingo, vamos estar ouvindo os ensinamentos de Sri Ramakrishna, através, sobretudo, da experiência desse grande devoto, Mahendranath Gupta, que aqui vai chamar a si mesmo de M, o discípulo M. Vamos ver que Mahendranath vai se colocar como um observador da cena, e nisso descreverá mesmo as suas próprias perplexidades diante da luz trazida ao mundo por Sri Ramakrishna. Ah, meus caros, que grande esperança eu tenho que este serviço seja uma graça para a vida de vocês. Eu fiquei a pensar, como trazer aos meus queridos amigos este maravilhoso conteúdo? Nisso lembrei do exemplo do próprio autor do Katharita. Ele se escondeu na simples identificação discípulo M, para que justamente o seu mestre pudesse aparecer mais. Por qual razão, então, não seguir o mesmo abençoado exemplo, eu pensei. Então aqui, meus amigos, vou deixar vocês sempre com a abençoada imagem do querido Thakur, Sri Ramakrishna Paramahansa, que tanto tem a dizer aos nossos corações. Ah, que tremenda bem-aventurança que tenhamos essa imagem disponível para nós. Vou fazer uma breve descrição dessa fotografia, para que cada um de vocês possa compreender o valor dessa imagem. Esse relato sobre a fotografia foi tirado de um livro. Eu adaptei aqui, tirando alguns nomes, para tornar tudo mais simples para o entendimento de todos. Eis o relato. Esta foto foi tirada em frente ao templo de Krishna, em Dakshinawar, em 1884, quando Sri Ramakrishna tinha 48 anos. Um devoto queria tirar uma fotografia do mestre. Um dia, pediu-lhe veementemente que desse o seu consentimento, e na tarde do dia seguinte trouxe consigo um fotógrafo. Ele não conseguia fazer o mestre concordar. O mestre, em um dado momento, se afastou, indo para um lugar nas cercanias do templo. Nesse interim, Narendra, que depois viria a ser Swami Vivekananda, entrou em cena e ouviu tudo o que estava acontecendo. Ele disse: "Espere um pouco, vou resolver tudo." Dizendo isso, ele foi para a varanda a oeste do templo, onde Sri Ramakrishna estava sentado, e começou uma conversa religiosa com ele. O mestre entrou em Samadhi. Swamiji, como será carinhosamente conhecido Swami Vivekananda no futuro, foi chamar os outros e ordenou que se preparassem rapidamente para tirar a foto. No estado de Samadhi, o corpo do mestre estava dobrado para um lado, e, portanto, o cinegrafista fez com que ele se sentasse ereto, ajustando suavemente o queixo. Mas assim que ele tocou o queixo, todo o corpo do mestre apareceu como um pedaço de papel, tão leve que era. Swamiji então disse a ele: "Oh, o que você está fazendo? Seja rápido, prepare a câmera." O cinegrafista fez a exposição o mais rapidamente possível. O mestre estava completamente alheio a todo esse incidente. Depois de alguns dias, quando o devoto trouxe a cópia impressa da foto, o mestre comentou: "Isto representa um estado de yoga. Esta forma será adorada em todas as casas com o passar do tempo." Um discípulo do mestre afirmou que quando Sri Ramakrishna viu a foto, ele entrou em êxtase e tocou a foto em sua cabeça várias vezes, dizendo: "A foto está bem tirada. Esse estado de espírito é muito elevado, totalmente fundido nele. Aqui o Senhor é totalmente representado em sua própria natureza." Aqui, meus amigos, eu preciso comentar. Como vemos, Sri Ramakrishna olhava para esta foto como um portal para a devoção de muitos no futuro. Ele costumava se referir ao seu próprio corpo ou fotografia como isto, ou este lugar. É então como um portal, como uma janela para o infinito, que as pessoas mais felizes podem contemplar essa fotografia. Que ela então fique conosco nesses abençoados domingos. Que Ele esteja aqui sempre conosco.
Amigos queridos, antes de começar a ler, gostaria de deixar uma coisa bem clara. No Brasil existem centros da Ordem e Missão Ramakrishna, a organização fundada por Swami Vivekananda em honra ao Mestre, e que no mundo se dedica ao serviço de Deus, pelo auxílio da humanidade sofredora e elevação de todos os filhos de Deus. Então temos aqui em nosso país monges muito preparados, que carregam em seus corações a tradição viva de Sri Ramakrishna, da Santa Mãe e Swami Vivekananda. Esses monges são verdadeiramente qualificados para ensinar. E aqui, de modo algum, eu estou, neste modesto oferecimento, tentando substituir esse guiamento santo, ou competir com esses reverendos renunciantes. Mesmo os leigos iniciados nessa tradição, que há anos cultivam nos seus corações o nome bendito de Sri Ramakrishna, são todos eles pessoas muito mais qualificadas para ensinar qualquer coisa do que eu, que não sou digno de nenhuma admiração. As coisas bonitas e santas que brilharem nos seus corações ao ouvir cada um desses episódios, ponham tudo, meus amigos, na conta da graça de Deus, que é transmitida sempre que tocamos no seu santo nome. Se impressões não tão boas surgirem, é tudo na minha responsabilidade, na minha falta de maior inteligência e amor a Deus. Aqui o que ofereço então é uma pequena flor aos pés de lótus do Senhor, pedindo a Ele que nos dê amor no coração. Que o amor a Deus chegue a todos nós. Muito bem, começamos então. É o primeiro capítulo da primeira sessão. O discípulo M vai trazer uma descrição completíssima de todo o complexo de templo de Dakshinela. Ele descreve pormenores arquitetônicos, botânicos, fala de acontecimentos na vida de Sri Ramakrishna relativo a cada lugar no templo e arredores. Tudo é muito lindo e rico, mas aqui nessa leitura com vocês eu vou abreviar isso. Aqui eu lembro da sabedoria do Swami Nikhiranandaji, que quando editou The Gospel of Sri Ramakrishna, se centrou sobretudo no ensinamento de Thakur. Aqui eu vou trazer muito também dos comentários de Mahendranath Gupta, pois são observações muito ricas, mas vou seguir o exemplo de Swami Nikhirananda e omitir aqui o que é puramente ilustrativo. Vamos lá. Começa a leitura. É domingo. Os devotos têm um dia de folga no trabalho. Então eles estão vindo em grande número ao templo de Kali em Dakshinela para ver o Paramahansa Deva Sri Ramakrishna. Sua porta está aberta a todos. Aqui é interessante. Devemos lembrar, estamos na Índia sob o domínio britânico, e é o domingo cristão, o dia do descanso. Então é nesse dia que as pessoas de maneira geral estão de folga, e aqui se diz, as pessoas vão ao templo de Kali em Dakshinela, mas as pessoas vão ver o Paramahansa Deva, Sri Ramakrishna. O que é um Paramahansa? Hansa é o cisne, que na mitologia é o animal que consegue fazer a separação do leite da água. Aqui a imagem representa aquela pessoa espiritual que consegue distinguir entre o real e o irreal. Então, Paramahansa é este grande discernidor do espiritual e do mundano, do eterno e do que é passageiro, daquilo que é transitório e daquilo que é perene. Mas é dito, sua porta está aberta a todos. O que significa isso? A continuidade do relato vai nos explicar. Ele continua. Thakur fala livremente com todos os visitantes, sadhus, paramahansas, hindus, cristãos, brahmos, shaktas, vaishnavas, homens e mulheres, todos o visitam. Ou seja, ele recebe as pessoas dos mais variados tipos, homens, mulheres, jovens, idosos, pessoas das mais variadas religiões, ideologias, classes sociais. Ele não faz distinção. E esta enorme diversidade de tipos humanos o busca. Veja que tanto uma coisa quanto o outro não são comuns. De modo geral, as pessoas religiosas são muito exaltadas nas suas características. E, de modo geral, estão mais fechadas a um determinado tipo de buscador. Aqui, Sri Ramakrishna está aberto e receptivo a todos. Claro, todos aqueles que estão buscando. O interessante é que aquele estranho Brahmane, que falava com uma linguagem de um simples camponês, que nem mesmo era um sacerdote do grande templo, em razão de estar quase sempre em êxtase, que não fazia propaganda de si mesmo e nem permitia que fizessem alarde do seu nome, ele passou a ser naturalmente buscado por tantos. Continua o relato. Abençoado seja você, Rani Rasmani.
É por causa de sua virtude que um templo tão bonito surgiu. Além disso, há uma imagem viva. As pessoas podem vir aqui para conhecer e adorar uma grande personalidade espiritual. Muito bem, aqui eu comento novamente. A narrativa será sempre assim, ok, amigos? Intercalando o registro do Catanita com os meus comentários. Então aqui eu vou comentar. Rani Rajmani é esta mulher muito rica e muito respeitada, que, tendo uma fortuna realmente considerável, dedica muito desta riqueza às obras religiosas. A virtude aqui é essa, ter destinado tanta atenção e recursos a criar um lugar tão edificante. Mas, diz M, além disso, há uma imagem viva. As pessoas podem vir aqui para conhecer e adorar uma grande personalidade espiritual. Aqui é muito significativo, amigos. As pessoas compreendiam Sri Ramakrishna como esta imagem viva, com quem elas poderiam se relacionar com o divino na forma humana. Tendo criado o cenário para esta peça maravilhosa de Deus, este é o papel de Rani Rajmani nesta história, não é? Esse é o seu grande mérito. Muito bem. Ao descrever o aspecto botânico do complexo do templo, com seus muitos canteiros de flores, M faz um comentário aqui que eu achei muito lindo. Ele diz o seguinte: Sri Ramakrishna costumava colher flores para adorar. Um dia, quando ele estava arrancando as folhas de uma árvore bel em frente ao Panchavati, uma parte do templo, uma pequena porção da casca da árvore caiu. Ele sentiu como se aquele que vive de dentro de todas as coisas tivesse recebido uma dor severa. Daí em diante, ele não podia mais arrancar as folhas de bel. Outro dia, quando ele estava andando, colhendo flores, de repente ele percebeu que as várias plantas com flores eram apenas buquês, adorando a grande imagem de Shiva. Shiva estava sendo adorado dia e noite. Daí em diante, ele parou de colher flores. Amigos queridos, assim é o olhar daquele que percebe o real. Ele vê Deus sendo adorado em todos os atos da natureza. Ele vê Deus mesmo caminhando no coração de todos os seres. Nós, contudo, que não temos tais olhos. É por isso que para nós, que não vimos ainda essas maravilhas, vale a pena colher flores. Mas devemos saber de tudo isso, para que no nosso coração uma percepção mais amorosa possa crescer. M termina o primeiro capítulo com um resumo de sua visão do complexo do templo, em que Sri Ramakrishna realiza sua lila. Eis a sua descrição cheia de encantamento. Ele diz: o templo de Kali tornou-se a morada da alegria. Radhakanta, Bhavatarini e Mahadeva são adorados aqui diariamente. As oferendas para o culto são feitas e os convidados servidos. De um lado, a visão sagrada do Ganges estende-se ao longe. Do outro, um jardim de flores único e variado, que encanta a todos com sua abundante fragrância e beleza. Também existe o Deus homem, embriagado dia e noite pelo amor de Deus. E há a festa perene de sempre alegre Mãe Divina. A música emana no Nahabat, no horário sagrado do Arati, do amanhecer, e novamente quando o culto começa por volta das 9 da manhã. Ao meio-dia, soa os gongos após a oferenda de comida, quando as divindades se retiram para descansar. É tocado novamente às 4 horas, quando eles se levantam após o descanso. Bom, nós podemos ver aqui que a visão de M, que ele nos mostra, mostra o quê? Um pulsar de vida devocional. A imagem que nos chega é da reprodução daquelas imagens do céu. Tudo evoca a alegria do divino. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é a frase: também existe o Deus homem, embriagado dia e noite pelo amor de Deus. É sobretudo assim que devemos pensar em Sri Ramakrishna, meus amigos. Aquele que dia e noite estava embriagado pelo amor de Deus. Se nós pensarmos em Sri Ramakrishna como um sábio, nós vamos acertar, claro. Se pensarmos em Sri Ramakrishna como um promotor das ideias mais bonitas de fraternidade humana, sim, nós vamos também acertar. Mas o que de fato é a marca de sua lila, o que vem ser a nota profunda desta encarnação, é este amor total e completo a Deus. Eis o seu chamado para todos nós, que sejamos todos embriagados pelo amor divino. Alguém aqui pode questionar: mas como pode ser este Deus homem um embriagado pelo amor de Deus?
Pode Deus estar louco por si mesmo? Bom, os cristãos já resolveram esta equação em seus corações, quando compreenderam que o Filho de Deus só pode ser Deus. Se Jesus orava ao seu Pai Celestial e ainda assim ele era um com ele, por qual razão devemos ter problemas em compreender que Sri Ramakrishna é a encarnação que nos mostra justamente a devoção? Claro, meus amigos, esse mistério imenso da encarnação, ele não pode ser debulhado como uma questão de mero raciocínio humano. Diante desta beleza, o papel aqui é do coração. É sobre se enternecer, mais do que entender, entende? É sobre o amor como centro da peça. Sem isso, será sempre muito difícil compreender esse tipo de coisa, não é? Começamos então o segundo capítulo desta primeira sessão. Os capítulos começam com a citação de uma escritura. Na maioria das vezes é uma citação do Bhagavad Gita, mas aqui será outra escritura. Vamos ver. O néctar de sua história revive a alma ressequida do homem. Os poetas, homens de conhecimento, o elogiam. Limpa nossos pecados. Ouvi-lo é por si só auspicioso. É penetrante, ilimitado e belo. Somente aqueles que foram generosos em suas vidas passadas entendem isso. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 31, versículo 9. O Srimad Bhagavatam, ou A Sabedoria do Senhor, é um grande Purana, um livro de narrativas mitológicas sobre a presença de Deus no drama humano, através de suas incontáveis encarnações. Aqui a citação do canto 10, que está nos dizendo algo que Sri Ramakrishna irá ensinar de muitas maneiras e muitas vezes. Ouvir sobre Deus, suas glórias, é purificador. Então, Mahendranath Gupta nos convida a ouvir os ensinamentos de Sri Ramakrishna com este humor espiritual. Então, chegamos à primeira reunião, mês de fevereiro de 1882. Ele diz: o templo de Kali em Dakshinawar, na margem do Ganges. É primavera em fevereiro de 1882. Na quinta-feira, 23 de fevereiro, a noite se aproxima. M, veja, ele está falando de M como uma outra pessoa, né? É ele mesmo. Chega ao quarto de Sri Ramakrishna. É a primeira visita dele. Então, amigos, estamos aqui próximos, né? Chegamos, enfim, ao encontro de Sri Ramakrishna. Aqui o incrível é vermos que temos essa precisão, né, de datas, de horários. Como isso é precioso. Ele diz: ele vê uma sala cheia de pessoas sentadas e imóveis, bebendo o néctar de suas palavras. Thakur está sentado em sua cama, voltado para o leste, falando sobre Deus com um sorriso no rosto. Os devotos estão sentados diante dele no chão. Vou comentar aqui. Esta é a primeira descrição da cena que se tornará predominante nesse Cantarita. O quarto de Sri Ramakrishna, no qual ele reúne os devotos e conversa com eles. E canta para eles, e constantemente entra em comunhão com a mãe, de modo a iluminar a todos. Continua M aqui. M olha para dentro e fica sem palavras. Ele se pergunta se é Sukadeva contando a história do Senhor e se naquele local todos os locais de peregrinação se reuniram. Ou se é Sri Chaitanya sentado na terra sagrada de Puri, cantando os nomes e as glórias de Bhagavan, com Ramananda, Swarup e outros devotos sentados diante dele. Será que é isso? Bom, aqui eu preciso comentar, não é? Esses nomes certamente não são familiares para a maioria, né, das pessoas que acompanham essa leitura que eu estou fazendo. M está dizendo que vê naquela sala uma espécie de reflexo de outras cenas sagradas, quando os sábios divinos e encarnações do Senhor estiveram entre os homens. O Sukadeva, que ele cita, é o sábio que descreve, para um rei, a história das encarnações de Deus contidas no Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya foi o grande santo estático do século XVI, que muitos consideram como uma encarnação de Deus. O que M está dizendo é que o ambiente daquela sala tem esta qualidade. Ele poderia ter dito também: será que Jesus está falando no monte? Será que Siddhartha Gautama está ensinando no Parque das Gazelas? O caso é que são bem-aventurados aqueles que entendem quando esses momentos acontecem.
Nós, ao longo da história, nos edificamos pela lembrança desses momentos em que a sabedoria toma uma forma e conversa conosco. Mas agora, enfim, teremos o primeiro ensinamento de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna está dizendo: quando seus cabelos se arrepiarem apenas em recitar o nome de Hari ou Rama e lágrimas correrem em seus olhos, saiba com certeza que Sandhya e outras observâncias diárias não são mais necessárias. Eles acabaram para você. Você então ganhou o direito de desistir do trabalho. De fato, os karmas caem por conta própria. Nesse estado, a mera repetição do nome de Rama ou Hari ou Omkara é suficiente. E acrescenta Sri Ramakrishna: Sandhya termina em Gayatri e Gayatri termina em Om. Bom, o que Sri Ramakrishna está dizendo aqui? Que quando uma pessoa é tomada de profunda emoção apenas por dizer o nome de Deus, ao ponto dela chorar, ter os pelos do corpo arrepiados, o tempo das práticas rituais e asceticismo já foram superados. Sandhya é um serviço de adoração, algo como uma pequena liturgia. Thakur está a ensinar que os serviços religiosos, as práticas ascéticas, têm como finalidade fazer o indivíduo alcançar justamente esse amor por Deus, não é? Que o faz se emocionar tanto apenas pela menção do nome divino. Então, quando esta emoção chega, as práticas serviriam para quê? Aqui vemos que Sri Ramakrishna está ensinando algo que dificilmente se ensina em religião, que a religião, é o meio para se alcançar o amor de Deus, e não o próprio amor por Deus. Então ele explica: apenas a repetição do nome divino, e aqui ele diz Hari, que é o nome de Vishnu, não é? Rama e Omkara, Omkara significa a sílaba Om, já bastam. Veja, que qualidade espiritual é essa que uma pessoa tem, né? Que ela é infundida de tal modo pelo amor divino, que só por dizer o nome do Senhor ela fica assim. Obviamente aqui, Sri Ramakrishna está tratando de um estado muito avançado de devoção. Ele então diz que Sandhya termina em Gayatri. Sandhya, como eu disse, é uma breve liturgia. Gayatri é um mantra. Ou seja, há uma sensível redução. Mas ele prossegue. Gayatri termina em Om. Ou seja, toda a exterioridade como método vai se tornando menor, quando o amor já está prestes a ser conquistado. O subtítulo, né, desta passagem é o seguinte: quando o trabalho não é mais necessário. Pois o que Sri Ramakrishna está a explicar aqui é isso. Quando tal estado do coração é alcançado, não apenas as práticas religiosas são necessárias. Aqui, as próprias injunções kármicas caem em desuso. Esse sujeito, né, que em vida conquistou esse estado de amante de Deus, ele não tem mais o que desenvolver espiritualmente. Mas quem pode dizer já ter alcançado esse estado? Esse apontamento de Sri Ramakrishna pode ser entendido como uma desvalorização das práticas religiosas e da atenção às leis morais. Mas é bem ao contrário disso. Ele está justamente a dizer: quem é este especial que não precisa mais das regras da religião? Aquele que já alcançou um tal estado de pureza, que para ele Deus é tudo. Bom, M escuta esse ensinamento de Sri Ramakrishna, mas não permanece por muito tempo na sala. Ele ainda dá uma volta junto com um amigo pelos arredores do complexo do templo. Mas antes deles irem embora, né, ele tenta, junto com esse companheiro, ter uma palavra mais pessoal de Sri Ramakrishna. Eles então tentam voltar ao quarto de Sri Ramakrishna antes de ir embora, para se despedir dele, né? E aqui ele continua a descrição. Quando chegam ao quarto de Sri Ramakrishna, a porta está fechada. O incenso foi queimado um pouco antes. Tendo sido educado em inglês, a maneira inglesa, né, a moda inglesa, M não pode entrar em uma sala fechada. A funcionária do templo, uma mulher chamada Vrinde, está parada na porta. M pergunta a ela: o homem santo está agora na sala? Vrinde responde: sim, ele está lá dentro. E M retruca: há quanto tempo ele está aqui? Ela diz: há muitos e muitos anos. E M diz: bem, ele lê muitos livros? Vrinde responde: querido, livros e coisas assim estão todos na língua dele. M,
que é um homem recém-saído da faculdade, ele fica muito surpreso ao saber que Sri Ramakrishna não lê livros. M diz: bem, talvez ele esteja agora realizando devoções noturnas. Podemos entrar na sala? Você poderia, por favor, contar a eles sobre nós? Né? Dizer que eles estão ali? Vrinde diz: ora, entrem, meus filhos, entrem e sentem. Antes disso, quando ela diz que Sri Ramakrishna não lê livros, ela diz: ó querido, livros e coisas assim estão todos na língua dele. Esse tipo de coisa impacta, né, profundamente Mahendranath Gupta. Né? Nós vamos tratar disso. Muito bem. Mas esse é um ponto importante. Né? O Mahendranath Gupta, ele destaca justamente para expor, né, a sua noção espiritual. Ele está falando dele mesmo. Né? Para ele, a sua noção espiritual é a seguinte: o sábio seria necessariamente um erudito. Mas aquele Sri Ramakrishna não era isso. Ele não lia livros. O choque de M é o choque da grande maioria dos religiosos. Nós esperamos que a sabedoria venha do conhecimento livresco. Aquele que se alcança em uma academia espiritual, por exemplo, não é? Uma faculdade de teologia. O que M vai descobrir é que existe uma outra sabedoria. Vrinde, a servidora do templo, ela já descobriu. Ela diz: os livros estão todos em sua língua. Isso é interessante. Então, né, aqui continua a narrativa. Eles entram na sala e veem que não há mais ninguém lá. Sri Ramakrishna está sentado sozinho na cama. O incenso está queimando e todas as portas estão fechadas. M cruza as mãos em saudação e entra na sala. A pedido de Sri Ramakrishna, M e Sindhu, que é esse rapaz que veio junto com ele, sentam-se no chão. Thakur pergunta: onde você mora? O que você faz? O que trouxe você até aqui? M responde a todas as suas perguntas, mas percebe que no decorrer da conversa, a mente de Thakur se desvia para algo sobre o qual ele está meditando. Mais tarde, M ouve que isso se chama Bhava Samadhi. É como um homem sentado com uma vara de pescar na mão, esperando pegar o peixe. O peixe vem e começa a morder a isca, e a boia treme. O homem é todo atenção. Ele agarra a vara e olha para a boia, com a mente concentrada, sem falar com ninguém. O estado de Sri Ramakrishna é exatamente assim. Mais tarde, M ouve e vê que Thakur entra nesse estado após as suas devoções. Às vezes, ele perde toda a consciência externa. Aqui o próprio M está explicando, não é? Sri Ramakrishna está entre dois mundos constantemente. Ele está ali, junto com as pessoas, conversa com elas, mas uma parte do seu ser está diante de Deus. Esse tipo de emoção estática é então chamado de Bhava Samadhi. É exatamente isso, uma emoção do êxtase contínuo. A descrição que M faz, né, trazendo a analogia do pescador, é muito boa. O peixe aqui, é claro, é o amor divino. Continuamos com a cena. M diz: agora o senhor realizará o seu culto noturno. Talvez devêssemos partir. Sri Ramakrishna, em êxtase, responde: sendo oração noturna. Não, não é isso. Após alguma conversa, M saúda Thakur e se despede. Thakur diz: venha novamente. Aqui temos que M percebe esse estado de Thakur e pensa que é hora de ir embora. Sri Ramakrishna esclarece que ele não vai realizar nenhum ritual ou algo assim. O caso é que esse estado de mergulho no divino é muito profundo. Mas Thakur diz: venha novamente. Eis que nada ali foi perdido. Sri Ramakrishna não está em transe. Ele está sim mais consciente do que nós estamos. M vai perceber isso ao longo do tempo. Ele continua a narrativa. No caminho para casa, M se pergunta: quem pode ser esse homem-deus? Como é que a minha alma deseja vê-lo novamente? Um homem pode ser grande sem ser livros? Que estranho que eu sinta vontade de visitá-lo novamente. Ele disse: venha de novo. Eu irei amanhã, ou depois de amanhã pela manhã. Aqui está a beleza da honestidade de M. Ele está perplexo. Como ele, um erudito, um professor, pode estar tão magneticamente atraído por este Brahmane que não lê, que vive em um estado de êxtase? O caso é que a sua alma se sente atraída. Ele recebeu o convite de Thakur e, claro,
ele vai voltar. Continuamos a narrativa. A segunda reunião é às 8 horas da manhã. Thakur vai fazer a barba. O frio do inverno ainda persiste. Então ele usa um chale de moleskin com bainha de musselina. Vendo M, ele diz: "Ah, então você veio. Bom, sente-se aqui." Eles estão na varanda sudeste com o barbeiro. Thakur senta para fazer a barba e conversa com M. Ele usa o tal chale e chinelos nos pés. Ele está sorrindo. Ele gagueja um pouco quando fala. Sri Ramakrishna diz: "Bem, onde você mora?" E M responde: "Em Calcutá, senhor." Sri Ramakrishna diz: "Quem você veio ver que mora por essas bandas?" E M responde: "Eu vim para visitar minha irmã mais velha na casa de Isvan Kaviraj." Muito bem. É uma conversa, né, bem trivial que está se desenvolvendo entre eles. Sri Ramakrishna diz: "Bem, como está Keshav atualmente?" Ele estava gravemente doente. Keshav é um amigo comum entre eles. Vai aparecer muitas vezes na narração do Katarita. E M responde: "Eu também ouvi dizer isso. Espero que ele esteja bem agora." Sri Ramakrishna diz: "Ah, eu fiz um voto de oferecer um coco verde e açúcar à Mãe Divina para a recuperação de Keshav. Às vezes eu costumava acordar à meia-noite e clamar a ela dizendo: "Ó mãe, por favor, deixe Keshav ficar bom. Se ele não viver, com quem devo falar quando for a Calcutá?" Por isso eu prometi oferecer um coco verde e açúcar. Um senhor Cook veio aqui. Ele dá aula? Keshav me levou a bordo de um navio a vapor um dia desses. E o senhor Cook estava lá. Bom, ao ouvir isso, M responde: "Sim, eu ouvi falar dele, mas eu não assisti a nenhuma de suas palestras. Não sei muito sobre ele." A conversa continua. Sri Ramakrishna diz: "O irmão de Pratap veio aqui e ficou alguns dias." São pessoas que eles conhecem, ok? E disse Sri Ramakrishna: "Esse homem, ele não tinha trabalho para fazer. Ele disse que queria ficar aqui. Mas ele havia deixado sua esposa e filhos e filha aos cuidados do sogro. Ele tem muitos filhos. Eu o levei para a consciência. Olha, ele tem tantos filhos. Deve ser alimentados e cuidados pelos vizinhos. Esse homem não tem vergonha de outra pessoa cuidar de sua família e que ele seja um fardo para o seu sogro?" Ah, eu o repreendi severamente e disse-lhe para procurar trabalho. Depois disso, ele saiu daqui. Muito bem, meus amigos. Aqui eu vou comentar. O que podemos tirar de toda essa trivialidade? Há muitas coisas. O primeiro aspecto precioso é justamente esse. Sri Ramakrishna existiu historicamente. Ele tinha uma vida concreta. Não é? Ele tinha essa realidade, né? Nós aqui estamos vendo um dia ordinário de um homem divino. Ele faz a barba, ele gagueja, ele pergunta sobre a saúde de amigos. Isso é muito engraçado. Certa vez, quando eu era um clérigo de uma igreja, em uma reunião catequética, né, um jovem disse o seguinte para mim, assim, de um modo muito categórico, né, muito convicto: "Penso que rir não é da fé, pois nunca vi no Evangelho que Jesus estivesse rindo." Eu respondi a ele que o Evangelho trata de descrever ensinamentos. Ele não é um registro realmente próximo da vida de Jesus na sua intimidade. É claro que o Senhor Jesus ria e brincava com seus amigos, e tratava de trivialidades também, pois ele de fato viveu, existiu como um ser humano. O caso é que isso está registrado nessa obra sobre Sri Ramakrishna. E isso nos remete de modo preciso à sua humanidade. Não é? Mas mesmo na trivialidade de um bate-papo, há coisas preciosas. A primeira coisa que devemos compreender é que uma das marcas fundamentais do ensino de Ramakrishna e do registro do Cantarita é o bom humor. Sri Ramakrishna está o tempo todo a brincar, sobretudo considerando as predisposições, os preconceitos de seus interlocutores. Por isso, tantas vezes vamos ver no Cantarita que após uma sentença é dito: "Todos riem", ou "deu uma gargalhada forte." O caso é que aqui Sri Ramakrishna está a conversar com um indivíduo muito formal, que primeiramente compreende a espiritualidade como uma ideia muito elevada e do domínio dos filósofos, dos grandes pensadores, que vê a devoção popular e o relacionamento do homem com um Deus pessoal como uma coisa de ignorante, sabe?
Então Sri Ramakrishna, que um dia antes havia ensinado, não é, sobre a superação do ritual quando se alcança o amor por Deus, vocês lembram? Que muitas vezes vai ensinar que o homem espiritual nada pede de mundano para Deus, mas só roga por amor por Deus no coração. Aqui ele vai chocar Amy com uma conversa sobre uma rogação de uma criança à sua mãe. E vai falar do mais simples conceito do ritualismo, a oferta ritual, o tal coco, como agradecimento de uma graça alcançada. Como vamos ver na sequência desse diálogo, ao longo daquele dia, o ponto fundamental desta conversação é quebrar o conceito de sabedoria de M. É mostrar a ele que existem mais coisas do que a leitura de livros e convenções. Sri Ramakrishna, com toda certeza, não vê Deus como resolvedor de pequenas coisas da vida mundana. Obviamente que ele não ensina que devemos barganhar com Deus pelas pequenezas da vida, oferecendo a Deus objetos desse mundo. Mundo que é apenas um ato de Deus. O caso é que Sri Ramakrishna vai ensinar que são muitas as dimensões do relacionamento de Deus com os homens. Pois embora Deus seja um só, as mentalidades humanas, essas são muitas. E as maneiras de se compreender Deus são igualmente vastas. Quando pensamos na ideia de relacionamento com um Deus pessoal, sempre vamos ter a aproximação da ideia de Deus das noções próprias dos homens. Pois você só pode se relacionar em termos próprios, né? Em termos pessoais. Meus amigos, em cada manhã, assim que eu acordo, eu me dirijo ao pequeno altarzinho que eu tenho em minha casa. Neles estão instalados Sri Ramakrishna, Sri Sarada Devi e Swami Vivekananda. Então a primeira comunicação que eu tenho no dia é um bom dia. Um bom dia, Thakur. Um bom dia, mãe. Um bom dia, Swamiji. Certamente não é para 3 fotografias em preto e branco de pessoas que existiram há mais de 100 anos atrás que eu estou me dirigindo. São para pessoas divinas, que existem eternamente, a qual eu estou me dirigindo. Não é? Essas pessoas divinas, através de uma história humana, se manifestaram para dar a muitos um caminho para o infinito. Como se relacionar com o infinito sendo finito? Trazendo o divino para o nosso meio. Pois se eu penso em um divino que é cósmico, vasto e impessoal, como eu vou me relacionar com esse divino sendo eu uma simples pessoa? Ou eu mergulho nesse oceano, e aqui precisamente esclarecer, né? Esse mergulhar, é uma relação dual, ok? Sou eu e o oceano. Ou eu acabo por, gradativamente, né? Aos pouquinhos, retirar esse divino do meu coração. Pois essa impessoalidade torna uma espécie de nada a relação com Deus. Deixa de existir relação. Sri Ramakrishna não está enganando ninguém, meus amigos. Ele diz que o nome do jogo da vida, o objetivo da vida, é desenvolver amor por Deus. Desenvolver amor por Deus no coração do homem. Como um ente, em suas limitações de pessoa, com os seus meios. Aqui vemos o voto de Thakur, a Mãe Divina. Iria dar um coco verde à mãe, pela saúde de um amigo. Por qual razão Deus iria precisar de um coco? Perguntaria qualquer pessoa razoável. É claro que Deus não precisa de nada. O caso é que se você tem uma relação pessoal com alguém, você se relaciona com essa pessoa de alguma forma. Mesmo que você seja um menino e o seu amigo seja um rei. Alguma coisa você poderá dar ao seu poderoso amigo. Não porque ele precise de algo que você dê, mas é porque é da relação de proximidade essa dinâmica. Ah, meus amigos, um conto cristão que eu gosto bastante. Conta-se que um deserto, né, vivia um monge. Ele se dedicava diariamente à oração e à leitura das escrituras. Esse monge ele era muito devoto, ele era muito puro e ele era muito erudito. Não é? Muito pesquisador, conhecedor da verdadeira doutrina. Certa vez um camponês muito simples se aproximou da cela desse monge e disse: Olha, eu gosto muito do seu Deus. Eu não conheço as escrituras, mas reconheço o poder desse Deus que tudo criou e penso que eu sou seu amigo. O monge estava gostando muito, evidentemente, da conversa daquele simples camponês, mas em certo momento ficou preocupado. O camponês disse uma coisa que deixou ele bastante, né, assim, confuso. O camponês disse: Todos os dias
eu oferto o que eu tenho de mais precioso para Deus. Eu sou um pastor de cabras leiteiras, e todos os dias eu oferto um balde com o melhor leite para Deus. Sem falhar um dia, sem falhar um dia, né? Todos os dias ele bebe tudo. O monge, então, ouviu isso e procurou esclarecer, né? Que Deus não bebia leite. Mas o camponês insistiu. Então o monge, desejando que o camponês não adentrasse em uma noção blasfema sobre Deus, perguntou: como é isso? Como é que Deus recebe esse seu balde de leite? Então o camponês explicou que toda manhã ele deixava um balde de leite fresco amarrado em uma determinada árvore. E no fim do dia ele ia buscar o balde e nem uma gota sobrava. O monge então, no dia seguinte, ficou à espreita. Ele ficou a ver o que afinal de contas acontecia com a lata. E ele não ficou nada surpreso quando viu que, em um determinado momento do dia, uma pequena raposa se esgueirou pela vegetação, se aproximando da lata e bebeu tudo. Estava explicado. Claro que não era Deus, era só uma raposa. No final do dia, o monge foi até o camponês e lhe contou a verdade do que ele viu. Deus não bebeu o leite, mas só a raposa. Ah, o camponês ficou arrasado. Então Deus nunca tinha ouvido ele. Nunca foi seu amigo. Deus nunca aceitou seu presente. Tudo não passou de um vergonhoso mal-entendido. O monge retornou para sua cela, confiante de que ele tinha agido bem, pois ele havia retirado um homem bom de uma noção ignorante sobre Deus. Contudo, no meio do caminho para sua cela, um anjo resplandecente do Senhor surgiu e esbravejou contra o monge, dizendo: ó monge tolo, aquela raposa era enviada por Deus. Ele queria que aquele homem pudesse ter a alegria de o presentear. Por isso aquele animal recebia tal oferta. Aquele homem, em sua inocência, estava certo o tempo todo. Você, em sua ignorância de livros, apenas matou a fé de um homem bom. Você aqui é o ignorante, pois limita Deus dentro dos seus limites. Deus pode sim receber um balde de leite. Eis o ponto, meus amigos, eis o ponto. Sri Ramakrishna não queria comprar Deus com um coco. O ponto aqui que Thakur estava a ensinar a Amy que Deus pode ser entendido de modo muito pessoal. Como vamos ver à frente, esse tema será muito importante. Outro ponto é que Thakur estava a dizer: mãe, mantenha fulano vivo, pois afinal, com quem vou conversar quando estiver em Calcutá? Sri Ramakrishna está a tratar desta vida como um jogo. Afinal, somos nós esses fulanos que um dia nascem e no outro morrem? Como almas eternas, a existência nesse mundo é uma atuação passageira. A gravidade que damos às coisas diz respeito à nossa percepção sobre a nossa natureza espiritual. Se compreendermos que somos seres espirituais, tendo uma experiência humana, compreenderíamos melhor o diálogo de Sri Ramakrishna com a Mãe Divina. Por fim, temos o que Sri Ramakrishna diz sobre aquele homem que, tendo esposa e filhos, quer se tornar um renunciante. Sri Ramakrishna esclarece: isso é fuga, isso é pecado. Não, aquele que tem responsabilidade no mundo não pode abandonar o mundo, não é? Com um objetivo pretensamente espiritual. Aqui vemos que, embora Sri Ramakrishna estivesse sempre imerso em Deus, ele nunca deixou de ensinar os modos das almas atadas ao mundo e viverem de um modo mais positivo, para justamente irem se libertando. Muito bem. Nós vamos começar aqui um novo capítulo desta primeira sessão. E começa novamente com uma citação, né, do Viveshwara Tantra. Diz: saudações ao Guru, que com o colírio do conhecimento abriu os olhos de alguém cego pela doença da ignorância. Esse capítulo inicia-se com uma citação, né, muito própria, pois aqui o destaque será a forma como Sri Ramakrishna irá retirar a ignorância das vistas de Amy. Muito bem, é importantíssimo isso. Sri Ramakrishna diz para Mahendranath Gupta: você é casado? E Amy responde: sim, senhor. Sri Ramakrishna, assustado: eu digo, Ranlai, fala com outra pessoa. Ah, ele já tomou uma esposa. Amy está confuso e fica sem fala, com a cabeça baixa, como se fosse culpado de um delito grave. Ele pensa consigo mesmo: casar é tão ruim assim? Thakur então pergunta: você tem filhos?
M pode ouvir as batidas do próprio coração. Ele diz com medo: sim, senhor, eu tenho filhos. Taku repreende M ainda mais, dizendo: ah, você também tem filhos. M fica atordoado com o golpe. O seu egoísmo está sendo esmagado. Depois de um tempo, Sri Ramakrishna olha para ele gentilmente e fala afetuosamente: veja, você tem alguns bons sinais. Eu posso dizer, olhando para os olhos e a testa de alguém. Bem, que tipo de esposa você tem? Ela é Vidya Shakti ou ela é Avidya Shakti? M responde: senhor, ela é boa, mas ela é ignorante. Sri Ramakrishna diz então asperamente: ah, você é sábio. Esse diálogo é muito significativo. Sri Ramakrishna está a testar a compreensão de M sobre o que é uma pessoa espiritual. Quando Sri Ramakrishna pergunta a M se ele é casado e tem filhos, o ponto de Sri Ramakrishna é esclarecer: você, meu amigo, é um homem cheio de apegos. Não pense que não, porque você é bom religioso, é culto, as suas atenções estão no mundo. Mas Sri Ramakrishna logo tranquiliza a M e diz: eu percebo que você é sincero em sua busca, ainda que seja uma pessoa com compromisso no mundo. Contudo, aí vem o golpe final no orgulho. Ao perguntar sobre a esposa, Taku quer saber como M julga a questão da sabedoria de alguém. Não é? Ele pergunta, né? Ela é Vidya Shakti, o poder feminino para a sabedoria, ou é a Avidya Shakti, o poder feminino para a ignorância, o poder criativo de Deus, Shakti, né? Então, M respondeu o quê? Ele diz que a esposa é ignorante, porque ela não é uma mulher erudita. E aí Sri Ramakrishna vai na ferida e diz: ah, então você é o sábio. Aqui M nos explica. Ele vai dizer, né? O que é jhana, discernimento? E o que é a jhana, falta de discernimento? M não sabe. Até agora, ele só sabia que um jnani é aquele que recebeu uma educação e pode ler livros. Essa falsa noção foi posteriormente destruída quando ele aprendeu que conhecer Deus é jhana e não conhecê-lo é adhyana. Vejam, meus amigos, que bonito. Sabedoria é conhecer Deus. Não conhecer Deus é ignorância. Não tem nada a ver com conhecimento de livros, a erudição teológica, não é? E ele continua aqui. Thakur disse: você acha que alcançou a sabedoria? O egoísmo de M novamente recebeu um golpe duro. Sri Ramakrishna diz: bem, você acredita em Deus com forma ou sem forma? M está confuso para si mesmo. Ele está pensando, né? É possível ter fé no Deus sem forma e acreditar ao mesmo tempo que ele tem forma? Como pode ser que, enquanto acredita que Deus tem forma, pode-se pensar nele como sem forma? Ou os dois estados contraditórios podem coexistir na mesma substância? Coisas brancas como leite também podem ser pretas? Isso é o pensamento de Mahendranath, né? Veja, ele está descrevendo para nós o seu dilema interior, a sua própria dificuldade em entender como Deus pode ser com e sem forma ao mesmo tempo. Isso é muito bonito, né? Porque é muito honesto. Mas M diz: eu gosto do Deus sem forma. Sri Ramakrishna então responde: tudo bem, ter fé em qualquer um dos dois pontos de vista é suficiente. Pensar em Deus com sem forma é bastante correto. Mesmo assim, não pense que apenas essa ideia é verdadeira e todas as outras são falsas. Saiba disso, que o Deus sem forma é verdadeiro e também o Deus com forma. Você deve se apegar àquilo em que acredita. Bom, aí M diz: ouvindo repetidas vezes que ambas as ideias são verdadeiras, M fica sem palavras. Ele nunca leu tal coisa em nenhum dos seus livros. Seu egoísmo foi esmagado pela terceira vez, mas ainda não foi completamente eliminado. Ele ainda avança um pouco mais em seu raciocínio. Veja, ele está dizendo aqui, né? Ele não leu isso em nenhum dos seus livros. De fato, ele nunca ouviu sobre isso. Porque as escolas do Vedanta divergem sobre isso. O Advaita Vedanta de Shankara diz: Deus é Nirguna, ele é impessoal. Já o Vishista Advaita de Ramanuja diz: Deus é Saguna, ele é pessoal. Já Madhva, um outro filósofo, discorda de ambos e diz que não há Advaita nenhum,
mas sim Dvaita, dualidade. Uma coisa é Deus, outra é o universo e os seres. Sri Ramakrishna está dizendo que Deus é tanto pessoal quanto impessoal, que Deus permeia tudo e ao mesmo tempo os seres e o universo existem em si mesmos. Bom, mas M continua a considerar as coisas em seus limites racionais. E ele vai colocar isso para Sri Ramakrishna. Aqui chegamos em um outro momento tenso da conversa. Ele diz, Mahendranath está dizendo, né? Bem, senhor, vamos acreditar que Deus tem forma, mas certamente ele não é uma imagem de barro, né? Mas Sri Ramakrishna retruca. Meu caro senhor, por que você diz de barro? É a imagem do espírito. Mahendranath não entende o significado da imagem do espírito. Ele diz: bem, alguém não deveria deixar claro para essas pessoas que adoram imagens que Deus não é a imagem, que enquanto adoram eles devem manter Deus em vista e não adorar o barro? Ah, meus amigos, para quê? Aqui Sri Ramakrishna reage muito asperamente. Ele diz: ah, está na moda para o povo de Calcutá dar palestras e trazer os outros à luz. Como trazer a luz para si mesmos, ele não sabe. Quem é você para ensinar os outros? O Senhor do Universo ensinará. Aquele que fez esse universo de lua, sol, estações, seres humanos e bestas. Aquele que proveu alimento para o homem e animais, e paz para criar e amar os seus filhos. Ele mesmo ensinará. Ele fez tudo isso. Ele não proverá isso também? Se houver necessidade de saber, o próprio Deus certamente o fará entender. Ele é o controlador interno. Você diz que é errado adorar uma imagem de barro. Ele não sabe, ele, Deus, que ele mesmo está sendo chamado através dessa imagem? Ele está satisfeito com esta mesma adoração. Por que você deveria ter uma dor de cabeça sobre isso? Busque apenas por si mesmo, para que possa obter conhecimento e desenvolver amor e devoção. Bom, meus amigos, aqui eu não sei quanto a vocês, mas para mim, ao ouvir essas palavras de Sri Ramakrishna, vem imediatamente a história do monge e do camponês. Isso que Sri Ramakrishna diz sobre os palestrantes sobre Deus, que nunca tiveram experiência de Deus, enquanto isso continua comum. As pessoas vão falar sobre um conceito, talvez algo muito elevado, talvez algo intelectual, muito atraente. Mas o que de fato há de experiência real nessas exposições dessas pessoas? A pessoa transcendeu algo? Ela viu Deus? Ou tudo diz respeito aos seus cálculos, aos seus raciocínios, sobre como Deus poderia ser se estivesse submetido à sua lógica? Sem ter tido a experiência de Deus, é possível dar aos outros ao menos um vislumbre de Deus? Sri Ramakrishna é muito claro aqui, meus amigos. Ele está dizendo, não, essas pessoas não podem dar o que não têm. M aqui vai concluir que Sri Ramakrishna está com razão. Ele diz, desta vez o egoísmo de M é completamente esmagado. Ele diz para si mesmo, o que ele diz é certamente verdade. Por que preciso sair por aí pregando para os outros? Eu mesmo conheci Deus? Eu desenvolvi amor e devoção por ele? É como diz o provérbio, ordenar ao meu amigo que se deite na minha cama quando eu não tenho mais cama. Não sabendo de nada, não ouvindo nada, e ainda assim saindo para pregar aos outros, é vergonhoso, né? Na verdade, é uma grande loucura. Será que isso é matemática? Será que isso é história ou literatura que você pode ensinar aos outros? Não, é a ciência de Deus. Tudo o que ele diz me atrai totalmente. Essa foi a primeira e a última tentativa de M de discutir com Thakur. Veja, meus amigos, como Mahendranath Gupta é maravilhoso. Ele foi totalmente destruído em suas certezas. E nisso ele se sente totalmente traído por Sri Ramakrishna. É isso que faz dele um verdadeiro buscador espiritual. Ele não quer ter a razão. Ele quer a verdade. Sri Ramakrishna continua. Você estava falando sobre adorar imagens de argila. Mesmo que sejam feitas de barro, de argila, há necessidade desse tipo de adoração. O próprio Deus providenciou vários métodos de adoração. Aquele que criou o universo forneceu diferentes formas para atender pessoas com diferentes entendimentos. Uma mãe fornece comida para que seus filhos recebam o que convém a cada um. Digamos que uma mãe tenha 5 filhos e ela tem peixe para cozinhar. Ela faz pratos diferentes para atender cada um dos seus filhos. Pulau com peixe para um.
peixe com tamarindo azedo para outro, charchare para outro e peixe frito para um outro ainda. Ela prepara exatamente o que eles gostam, exatamente o que combina com seus estômagos. Você entende? Mahendranath Gupta responde a Thakur: sim, senhor. Com esta alegoria tão precisa, Sri Ramakrishna nos remete ao estilo do Senhor Jesus, tão marcante nos evangelhos. As analogias que podem ser compreendidas por pessoas de todas as classes, em todas as épocas. Sri Ramakrishna está a explicar a razão para existirem tantas formas distintas de compreender Deus. Como pode ser que Deus se revele para um com forma e para outro se revele como o absoluto além das formas? Como podem existir tantas variantes de religião? Então a resposta é de uma grande beleza. Deus dá formas distintas de compreensão dele mesmo para temperamentos distintos, para épocas distintas, para culturas distintas. É como uma mãe a preparar um prato de modos muito variados, a fim de atentar para os variados paladares de seus filhos. Com esta nota de tão maravilhosa universalidade, encerramos a leitura de hoje. No próximo capítulo, vamos continuar com o diálogo entre Thakur e Mahendranath Gupta. Até a próxima semana, meus amigos. Fiquem todos com Deus.